Continuação do capítulo 3, paramos em nós, psicólogos, não falamos sobre o passado por termos um interesse mórbido por circunstâncias dolorosas. Tentamos entender os acontecimentos passados para poder determinar até que ponto eles ainda estão vivos e ativos no inconsciente no momento presente. Embora ele não soubesse, a sua recusa de examinar o passado o estava mantendo preso a ele. Bert não ficava pensando no passado, ele estava vivendo nele. Quando começou a examinar os dolorosos eventos que recuavam até sua infância, passou a entender o que desencadeava suas explosões de raiva. Havia certamente acontecimentos que estavam mortos e enterrados, mas as coisas que provocavam nele uma reação emocional ainda estavam vivas e ele precisava lidar com elas. Quando se reconciliasse com essas coisas, poderia ficar livre para reagir de modo diferente quando um acontecimento do presente as trouxesse à tona. Só então Bert poderia realmente dizer que não estava vivendo no passado e que agora seguia adiante. Viver presos a princípios organizadores inconscientes faz com que vivamos no passado. É somente ao examinar as crenças inconscientes moldadas pelo nosso passado que podemos ficar livres para desenvolver as novas convicções de que necessitamos no nosso presente. Se não desenvolvermos novos pontos de vista, não teremos outra alternativa senão seguir as antigas convicções. Jesus ensinava o que os psicólogos acreditam hoje, que é melhor escolher conscientemente o que acreditamos no presente do que seguir inconscientemente os padrões do passado. As pessoas espiritualmente vivas estão crescendo e aprendendo coisas novas. Viver a partir de padrões rígidos do passado resulta na morte espiritual, antes mesmo da morte física. É assim que os mortos podem enterrar os mortos. Se quisermos permanecer espiritualmente vivos, temos que desenvolver conscientemente novas convicções que surgem com o crescimento. Princípio espiritual. Aqueles que não aprendem com o passado vivem preso a ele. Como as pessoas crescem? É na fraqueza que o meu poder é mais forte. 2 Coríntios capítulo 12 e verso 9. Fred venceu na vida pelo próprio esforço. É um homem muito culto, bem-sucedido e que se encontra em boa forma física. A maioria das pessoas acha que Fred é um homem realizado, o que é exatamente o que ele pensa a seu próprio respeito. Fred se considera capaz de resolver com sucesso praticamente qualquer situação e não consegue ver nenhum aspecto negativo em si mesmo. O controle é importante para Fred. Ele quer controlar o seu peso, suas emoções e dirigir o seu destino. Considera uma fraqueza não estar no domínio da situação. Para demonstrar o que está no controle, Fred constantemente acrescenta realizações à sua vida. Sua conta bancária está crescendo, ele está subindo na empresa e estuda à noite para obter outro diploma. As coisas estão melhorando na vida de Fred, mas a sua capacidade de desfrutar essas coisas está diminuindo e ele se sente insatisfeito e muitas vezes angustiado. O controle que exerce e os bens que acumula não estão mais funcionando como antes. Fred ainda não compreendeu as circunstâncias que estão mudando, mas ele não. Aumentar não é o mesmo que crescer. A necessidade de atingir um bom desempenho tem origem na convicção inconsciente de Fred de que quanto mais, melhor.
Ele nunca realmente parou para avaliar essa convicção. Simplesmente tem vivido obedecendo a ela. Em cada ano em que ganhou mais dinheiro, conquistou mais diplomas ou superou os números do ano anterior, ele, na verdade, não cresceu nem um pouco. Simplesmente viveu segundo os mesmos princípios organizadores que determinaram sua vida no ano anterior. Apenas as quantidades e os detalhes das suas realizações foram diferentes. Ele continuou igual. Para realmente crescer, Fred teria que aprender algo novo a respeito de si mesmo, o que exigiria que admitisse para si e para os outros que ele não é uma pessoa completamente realizada. Mas isso é extremamente difícil para ele. Para que Fred crescesse espiritualmente, ele precisaria aceitar que não pode fazer tudo sozinho. Para adquirir força espiritual, Fred teria que primeiro tomar contato com a sua fraqueza. Teria que reconhecer que precisa da ajuda dos outros para entender as coisas a respeito de si mesmo, que não consegue ver. O que vai ajudar Fred a crescer é aprender a abrir-se para que os outros possam ensinar-lhe coisas a respeito dele. Fred sempre soube que só conseguimos o que queremos se pedimos. Mas o que ele ainda não sabe é como pedir. Jesus ensinou que o crescimento espiritual não é um objetivo que possamos alcançar sozinhos. Precisamos de Deus e dos outros. Esta necessidade não é um sinal de fraqueza, e sim o começo da força. Muitas pessoas prefeririam acreditar que podem mudar por si mesmas, em vez de pedir aos outros que as ajudem. Esta atitude geralmente impede o crescimento delas. A verdade é que não podemos nos conhecer o suficiente sozinhos. Os princípios organizadores inconscientes que moldam nossa vida estão essencialmente fora do alcance da nossa percepção. Precisamos de outra pessoa que nos revele coisas a nosso respeito que não conseguimos ver. Jesus queria nos mostrar que devemos pedir ajuda para poder crescer. Às vezes, a única coisa que atrapalha é achar que pedir é sinal de fraqueza. Princípio espiritual. Até mesmo aqueles que conseguem o que querem precisam pedir o que necessitam. Os terapeutas e as lâmpadas. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 11, verso 15. Conheço uma antiga piada que diz: quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? Nenhum. Ela precisa querer mudar. Embora seja preciso que os outros nos ajudem a crescer, também é necessário que tenhamos vontade de fazê-lo. É comum não querermos realmente crescer, porque isso significaria ter que examinar o que existe dentro de nós, e tememos o que poderíamos ver. Caitlin foi criada para manter tudo em segredo. Ninguém na escola deveria ter conhecimento do caos e da vergonha que reinava no seu lar. Quando chegava em casa, ela nunca sabia se iria encontrar a mãe desmaiada no chão da cozinha ou em que estado o pai estaria. Sem saber como lidar com o alcoolismo dos pais, ela simplesmente guardava tudo dentro de si. Após participar durante anos de um grupo de ajuda para filhos adultos de pais alcoólatras, Caitlin decidiu fazer terapia. Ela sabia que não era culpada pelo fato de sua autoestima ser tão baixa, mas sentia que seria culpa sua deixar as coisas como estão. Embora ela acredite que tem medo de quase tudo, eu a considero corajosa. Para mim, ter coragem é saber que temos medo, mas mesmo assim, escolher dizer sim à vida. O fato de Caitlin decidiu fazer terapia foi exatamente isso. Ela tinha muito medo de falar sobre a infância. Era um pesadelo que não queria voltar a viver. No entanto,
Ela tinha vontade de tomar decisões melhores para sua vida e estava determinada a fazer com que a terapia a ajudasse nesse sentido. No início, sua pergunta: por que continuo a fazer essas coisas? Continha um sentimento de autocensura, porque ela tinha vergonha das decisões erradas que tomara. Mas logo a pergunta adquiriu um tom de curiosidade. Ela realmente queria saber a resposta. Por mais doloroso que fosse discutir os acontecimentos da infância que havia moldado dramaticamente sua personalidade, Caitlin estava sempre disposta a examiná-los, na esperança de mudar. Hoje, ela não é mais a pessoa tímida na qual estava transformando. Ela é capaz de concentrar-se no trabalho, de relacionar-se abertamente com os outros e não se sente atraída como antes por pessoas problemáticas. Caitlin cresceu. Uma das principais razões pelas quais ela está diferente é o fato de desejar entender de que maneira o seu passado difícil contribuiu para ela ser quem é hoje. Sua infância ainda lhe causa medo, mas ela não vai permitir que seus temores a impeçam de compreender o que precisa saber a respeito de si mesma. Não é a ausência de medo que faz com que Caitlin tenha coragem suficiente para crescer. É fundamentalmente a sua disposição de entender as coisas que sempre a assustaram. Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ele partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer baseada exclusivamente na disposição de aceitá-la. O crescimento exige que estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos a lidar com o que encontrarmos. Jesus ensinou que temos que ter coragem para crescer. É preciso querer. Princípio espiritual. A coragem não é a ausência do medo, e sim a presença da fé, apesar do medo. Às vezes não podemos voltar para casa. Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13, verso 57. Quando Emily procurou-me para fazer terapia, ela estava preocupada com a sua dificuldade em lidar com relacionamentos no trabalho. Ela se considerava insegura e ineficaz com as pessoas. Logo percebemos que seus sentimentos de ineficácia estavam relacionados à sua mãe. Foi ela que fez Emily começar a acreditar que era um fardo para as outras pessoas. Se acreditamos que a nossa própria mãe nos considera um fardo, não é preciso muito esforço para imaginar que todas as outras pessoas nos veem da mesma maneira. Emily estava presa ao princípio organizador inconsciente. Meus sentimentos são um fardo para outros. Esta crença inconsciente a tornava hesitante em todos os seus relacionamentos. O resultado era que a maioria das pessoas desconhecia a opinião de Emily. Daí a dificuldade em se relacionar com ela. Infelizmente, a crença e a expectativa que tinham faziam com que as coisas acontecessem exatamente como ela imaginava. Durante o período da nossa terapia, Emily passou a conhecer o seu princípio organizador inconsciente. No momento em que ela tomou consciência dele, deixou de experimentá-lo da mesma maneira. Embora ainda achasse difícil expressar seus sentimentos, ela não pressupunha mais que eles fossem um fardo para os outros. Essa mudança na perspectiva de Emily possibilitou que ela se tornasse muito mais aberta e eficaz nos seus relacionamentos. Quase todas as pessoas ficaram interessadas na transformação de Emily, exceto sua mãe. A capacidade de abrir-se e expressar seus sentimentos tornou ainda mais problemático o relacionamento das duas. À medida que começou a falar a respeito de como se sentia,
até mesmo das coisas que a perturbavam, as discussões com a mãe chegaram ao auge. Emily agora tinha opiniões. É isso que você está aprendendo na terapia? A botar a culpa de tudo em mim? Dizia a mãe. Será que eu não posso discordar sem que você sinta atacada? Retrucava Emily. Essas discussões raramente tinham uma conclusão satisfatória para qualquer das duas. Embora Emily sempre tivesse se sentido pouco à vontade perto da mãe, ela agora tinha mais consciência das razões desse fato. A mãe de Emily continuava agindo como se os sentimentos da filha fossem um fardo para ela. Emily precisava que sua mãe entendesse o que estava acontecendo para que as coisas pudessem se modificar, mas a mãe não percebia que alguma coisa precisava mudar. Quanto mais Emily se esforçava para fazê-la compreender a necessidade da mudança, mais ela ficava zangada com a filha. Agora que mudou, as coisas jamais poderão voltar a ser como antes com sua mãe. Emily não está desistindo do relacionamento com a mãe. Ela está simplesmente insistindo para que elas tenham um relacionamento melhor do que a anterior. A mudança está acontecendo muito devagar, mas Emily acha que tanto ela quanto a mãe a merecem. Jesus ensinou que depois que envolve em um relacionamento com Deus, as pessoas nunca mais conseguem olhar para o mundo da mesma maneira. Às vezes, o crescimento espiritual significa uma mudança radical na nossa perspectiva e tem consequências nos relacionamentos. Às vezes, nossos amigos e nossa família ficam felizes ao nos verem crescer e mudar. Às vezes, não. Quando as pessoas à nossa volta não se alegram ao nos verem diferentes, temos que seguir em frente, desejando que um dia elas percebam o valor da nossa transformação. Princípio espiritual. A mudança nem sempre é um hóspede bem-vindo. Crescimento é trabalho. Tome a sua cruz e siga-me de perto. Marcos capítulo 8, verso 34. O processo do crescimento não apaga os nossos princípios organizadores. Nós nos lembramos do passado, mesmo que escolhamos nos libertar dele. Pode ser que em determinadas circunstâncias nos sintamos tentados a reagir de maneira antiga. Não podemos transformar imediatamente nossos antigos princípios organizadores em novos, mas podemos aprender a nos apoiar em outros até que os antigos se tornem uma memória distante. Jesus ensinou que o crescimento envolve um árduo trabalho. Precisamos estar preparados para assumir a nossa parte de responsabilidade se quisermos colher a recompensa. Megan voltou a fazer terapia porque percebeu que repetidamente saía com homens carentes que esperavam que ela assumisse o comando da situação, o que Megan acabava fazendo. Como já tinha feito terapia, ela sabia que essa característica era resultado do seu relacionamento com o pai, uma pessoa seriamente deprimida. Como era filha predileta, Megan sempre se sentira responsável pela felicidade do pai e nunca se permitira ficar de mau humor na esperança de animá-lo. Quero mudar, ela me disse. Estou farta de homens carentes e perdedores. Quero me livrar de toda a bagagem do passado e seguir em frente. Onde estão os caras legais? Senti-me como se ela estivesse me convocando para assumir o comando da situação e respondi: você não pode mudar, mas pode crescer. Megan não gostou de ouvir isso, e foram necessários vários meses para que ela compreendesse o significado da minha afirmação. A verdade é que os princípios organizadores inconscientes que Megan estruturou na infância são uma parte permanente do seu inconsciente terreno. Nenhum de nós é capaz de mudar isso. Ela provavelmente vai continuar a ter um movimento semelhante sempre que conhecer um homem que a faça lembrar-se de alguma maneira do pai. Mas o que efetivamente podemos mudar é a reação de Megan ao seu passado.
Agora que está consciente de que se sentia responsável por cuidar do pai deprimido, ela não precisa continuar a agir como se isso ainda fosse verdade. Todas as vezes em que se sentir tentada a cuidar de outro homem carente, pode perguntar a si mesmo se está respondendo às necessidades do homem que está na sua vida agora ou aquele que estava na sua vida há muitos anos. Ela é capaz de começar a perceber que pode se ligar ao homem da sua vida sem ter que cuidar dele. Responsabilidade significa capacidade de responder e agir automaticamente a partir de princípios inconscientes do passado, elimina essa capacidade e a substitui pela obrigação de ter sempre a mesma reação. Quando Megan disse "quero mudar", ela estava na verdade dizendo "não consigo mais suportar o que estou sentindo e quero que todos os maus sentimentos desapareçam". Crescer envolve avançar em direção aos bons sentimentos e não tentar escapar dos maus. Não podemos apagar os princípios organizadores de Megan, mas podemos ajudá-la a reconhecê-los, a lidar com eles e desenvolver outros. Megan pode aprender que as carências dos homens com que se relaciona hoje são oportunidades de crescimento para ela e não exigências que precisa satisfazer. Embora isso signifique que Megan ainda precisa estar consciente de como se sacrificou por causa da depressão do pai, ela está mais capaz de superar o efeito que esse distúrbio exerceu sobre seu comportamento. Jesus falou sobre o processo de transformação espiritual como uma tarefa que precisamos abraçar repetidamente todos os dias. Ele considerava as pessoas para tornarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor para ele é a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Esta escolha é o constante crescimento. Princípio espiritual. As mudanças rápidas são frequentemente temporárias, mas o crescimento lento transforma profundamente. No próximo vídeo estaremos iniciando o capítulo 4 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu.